E é justamente aí que o inimigo armou um abismo puxando o outro, né? Porque a maioria deles tiveram pais que Sim, também não tiveram família, isso. né? Eles são vítimas das vítimas E da aquele vida. negócio, a lei da herança, espiritualmente, você vê, um discernimento espiritual da lei da herança, quem não perdoa, repete. Repete. Quando você não perdoa os seus pais pelos erros que eles cometeram, daqui a pouco você vai praticar aquilo que você mais repugnou neles. Não sei se você se lembra a história de Absalão, filho de Davi, né? Tem uma história traumática porque o irmão de Absalão, o Aminon, ele estuprou a irmã, que era irmã por parte de pai e mãe do Absalão. Como Davi não fez nada, então Absalão fez justiça com as próprias mãos e assassinou o irmão. Irmão. Ele assassinou o irmão, porque o irmão era estuprador, né? Uau. Lá na frente, você vê, o irmão que ele não perdoou, na rebelião dele contra Davi, lembra, Davi deixou 10 princesas no palácio, Uhum. fugiu para preservar a sua vida, Absalão Foi lá, estuprou as 10 as princesas. mulheres O do que pai, ele não perdoou, ele praticou 10 vezes mais. 10 vezes mais. Quem não perdoa, repete. Faz igual a outra pessoa. É. Então, se um marido não perdoar a esposa ou ela não perdoar o marido, ela acaba cometendo 10 Você vai se vezes. transformar nele. Você vai se, assim, isso é um princípio assim bem conhecido, né? Normalmente as pessoas até que vêm assim de uma, né, ideologia mais conservadora, porque o conservadorismo é isso, né, são princípios que você já vem sendo observado por séculos e aquilo funciona, Funciona. entendeu? A grama é verde, o céu é azul, E acabou. entendeu? E não tem nada além Né? disso, São pronto. absolutos, são princípios absolutos. E esse é um deles, É. não é? Então, a gente não pode agir no mesmo espírito da ofensa. Aliás, a armadilha do diabo está aí, né? É você reagir no espírito da ofensa. Jesus, ele nos ensinou a agir no espírito oposto, como ovelhas no meio de lobos. Não é? Alguém te agrediu, perdoa, evita. Se alguém te persegue, foge, vai para Deus, né? Mas Meu não Deus. haja no espírito da ofensa, porque senão você vai se tornar naquela pessoa. Eu já me peguei assim, Eu de também. coisas, né, que eu não perdoei do meu É, pai, e eu fazer com as minhas filhas o que eu mais odiava que meu pai é. fazia comigo. É, né, a verdade liberta. E pastor, a maioria desses transexuais querem tanto Jesus. Sim, Eles porque aquela verdade, né, onde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor sobre a vida deles. Só que é tão difícil se libertar, né. O senhor uma vez pregou a respeito da energização, como o inimigo trabalha, né, energizando uma criança. Ele já começa a trabalhar desde criancinha, através daquela sim. legalidade, para ir É, transformando. essa é a natureza da perseguição. Por exemplo, né, até o texto tem um texto interessante em Lucas 13, quando Lucas fala de uma mulher encurvada que não podia se endireitar. E de cara, quando ele conta essa história, ele explica que ela tinha um espírito de enfermidade. Ou seja, ela não tinha um problema ortopédico, você não ia resolver aquilo com uma fisioterapia. E veja bem que o Lucas, a gente sabe a profissão dele Ele era era médico, uma médico. pessoa da área científica. Então, médico já tem mania de diagnóstico. Então, ele começa contando a história em Lucas 13, dizendo uma mulher encurvada que de maneira alguma podia se endireitar e que tinha um espírito de enfermidade, né? Aí você fica pensando, mas como que um espírito maligno consegue encurvar uma pessoa? Meu Então, Deus. Paulo, o termo que ele usa quando ele fala que Satanás atua ou opera, né? Algumas traduções falam a palavra opera nos filhos da desobediência, a palavra ali é energel ou energon no grego, que significa trabalhar internamente.
Então, veja bem que existem enfermidades que elas são espirituais. É uma energização maligna, são espíritos de enfermidade. Da mesma forma, existem problemas hormonais que, honestamente, assim como Satanás manipula a estrutura óssea de uma pessoa, será que não poderia manipular o sistema hormonal? Será que não poderia danificar o DNA da pessoa? Entende? Então, a Bíblia, na Eu verdade, acredito muito nisso, porque isso, 70% do corpo humano é água. A minha filha me explicando, né, como médica, e a água faz o quê? Transporta energia, sim. né? É transporte de energia pela água. É que o ser humano, ele é essencialmente espiritual. Ele é um ser espiritual. A gente habita nesse corpo físico, não é? Mas tanto é que a Bíblia fala que vai chegar uma hora que esse corpo físico vai se desfazer, não é? E o nosso homem interior vai se revestir de um corpo incorruptível, eterno, né? Então, mas nós somos seres espirituais e estamos sujeitos a um mundo espiritual que tem agentes espirituais. Nós não podemos negligenciar nem o ministério dos anjos, nem o ministério dos demônios. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia fala mais sobre os anjos do que sobre o próprio Espírito Santo. Olha, É impressionante. Então, lógico, tem impressionante. aí, o diabo tem a função dele também. Os anjos caídos têm uma função, né? Como tentador, acusador. Isso seria uma conversa muito longa, né? A gente entender o papel do diabo, mas a ênfase da Bíblia não está tanto no diabo, está na responsabilidade humana. E Tá? essa Esse é o ponto. liberação dessa maldição geracional, como que funciona isso? Sim, olha só, o conceito. Primeiro você tem que entender o conceito da maldição, tá? O conceito da maldição não vem do diabo. O conceito da maldição vem da lei. Toda lei, por definição, toda aliança, por definição, carrega uma maldição, uma sanção, uma punição. Hum. Porque se você tirar. É a mesma coisa, qual que é a diferença entre uma lei e um conselho? Qual que é a A diferença entre lei, lei e ela é conselho? A obrigatória, lei é obrigatória. O conselho é se obedece se facultativo. você quiser, é facultativo, Hum, não é? sim, Então, por que a lei é obrigatória? Porque está excepcional. implícita nela a maldição. Hum, Se você ultrapassa os limites impostos por uma lei, você vai sofrer a maldição, uma multa. Se eu sim. colocar a minha mão no fogo, não é que Deus está lá no céu, eu vou queimar ele. Não. A queimadura é a consequência natural de eu ultrapassar os limites impostos por uma lei da termodinâmica. Sim, Entende? 100%. Então, é o que nós estamos falando. Né? E tem transgressões que as pessoas cometem, não é? Que elas vão afetar não é só a vida da pessoa, mas vão afetar os relacionamentos. E quanto mais íntimo for o relacionamento, mais afeta. Né? Então, quando você começa a pensar assim nas consequências sociais, espirituais, geracionais de determinadas linhas que uma pessoa cruza, não é? Então isso pode se tornar algo realmente sério. Né? Como que a Bíblia ensina? Como é que você vai resolver isso? Não é? Como é que você, vamos dizer, uma pessoa teve um pai alcoólatra. Às vezes é muito comum você ver isso. Pai era alcoólatra. Lógico que Violência. o alcoolismo vai andar com tudo que é ruim. Ele anda junto com violência, ele anda junto com Tudo. descontrole, com acidente, tudo de ruim está perto do alcoolismo. Traições, Traições, adultério, espancamento de filho. violência Então, doméstica. os filhos, o alcoolismo de um pai vai respingar no filho? Muito, Muito. muito. Eu sou fruto disso. Quer dizer, Agora, não respinga só socialmente ou emocionalmente, mas respinga espiritualmente. Por exemplo, muitas vezes é uma transferência de espírito. É comum, vamos dizer, aquele pai alcoólatra morreu. Um dos filhos agora começa a ter o mesmo comportamento dele. Fala os mesmos palavrões, bebe a mesma cachaça, entende? Parece que o espírito que era alimentado por aquele pecado na vida do pai,
Agora, Age através como Jesus falou, ele vai rondar a geração, ele achou a casa vazia, ele entra e vem, às vezes, até pior. 7 vezes. Vem até pior.